Briga de treinadores no jogo entre Juventus e Torino. Thiago Motta perdeu a cabeça. Novo clube de Mohamed Salah. Tudo. Rui Kvaratskhelia oficialmente sai de Nápoles. O futebolista pediu uma transferência. O novo clube de Venezia. Você não vai acreditar, mas é um time de Portugal. E o tio Deschamps anunciou a saída da seleção francesa. Zinedine Zidane foi nomeado para o seu lugar. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, conseguimos 5.000 curtidas, então teremos um novo vídeo. Apenas um dia após atingir o número de curtidas, o vídeo foi lançado. Estas são as condições. Lembro que 5.000 curtidas hoje garantem que um novo vídeo sairá amanhã. Desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. Gianluigi Donnarumma pode potencialmente se tornar ainda mais forte, chocar os fãs do Milan. Quando o jovem líder do Rossoneri se transferiu para o Paris Saint-Germain, ele recebeu uma enxurrada de críticas dos fãs do time. Jacob cedeu a fortuna do Qatar, deixando seu time do coração. Foi então que Donnarumma ganhou seu apelido Doluruma. Nesta temporada, o dinheiro do petróleo parou de confortar a alma do goleiro italiano, já que ele começou a perder seu lugar na equipe principal. No futebol de Luiz Henrique, é importante que todos os jogadores saibam controlar a bola com os pés. Mas isso está longe de ser o ponto forte de Gigi. Ele é bom no treinamento, digamos, um goleiro não muito expressivo. O coração dos fãs para cada vez que o italiano trabalha com a bola em sua área de penalidade. Antes da temporada, eles compraram um concorrente para ele, e Didi queria muito sair do clube. Ele tem apenas 1 ano e meio de contrato e pode pressionar a administração do clube com isso. Surpreendentemente, o único candidato restante para o goleiro é o Inter de Milão. Já não é a primeira vez que surgem rumores sobre seu retorno ao norte da Itália. O mundo do futebol já está habituado a transferências entre Milão e Inter. Mas Donnarumma é um produto da Rossoneri. Ele deveria ter se tornado uma lenda deste clube, mas escolheu o dinheiro em vez do respeito dos fãs e se tornou um dos jogadores mais odiados. Agora, o jogador com tal passado pode estar indo para mais uma transferência traiçoeira. Você pode imaginar o assobio ensurdecedor que será direcionado a Donnarumma durante o derby de Milão. Agora é até interessante, o goleiro vai concordar em ir para um dos clubes mais fortes do mundo, sabendo a pressão que o espera lá. Vinícius, assim como Mbappé, planeja comprar um clube de futebol. Enquanto a liderança do Real Madrid decide o que fazer com o escandaloso brasileiro, ele tenta organizar seu futuro após o fim da carreira no futebol e se juntar ao grupo de jogadores que já possuem suas próprias equipes. Claro, é arriscado. Aqui está Mbappé, que recentemente comprou o clube francês Cannes. Já conseguiu receber ódio dos fãs deste time. A propósito, as coisas estão indo melhor para N'Golo Kanté, que comprou um pacote de controle de ações do time belga. Segundo informações, Vinícius está planejando comprar um time da 2ª divisão do Campeonato Português, mas o nome ainda não foi divulgado. Pode-se apenas supor que o brasileiro quer restaurar algum clube de status, trazendo-o de volta à sua antiga posição. Existem apenas algumas equipes assim. Por algum motivo, parece que Vinícius está de olho no de Ferreira, que teve um desempenho bem-sucedido na Primeira Liga Portuguesa há 10 anos. Porém, essas são apenas suposições. O verdadeiro nome do clube ainda é desconhecido. A propósito, tal diversão como a compra de um clube de futebol inteiro não é um entretenimento barato. Kylian Mbappé comprou numa equipe da 2ª divisão apenas após o contrato recorde com o Paris Saint-Germain, quando seu salário era de mais de 100 milhões de euros. Por sua vez, N'Golo Kanté se permitiu tal gasto após se mudar para a Arábia Saudita. Talvez a notícia da aquisição do clube nos diga que Vinícius também está se preparando para ir ao Oriente Médio. De qualquer forma, tem havido muita conversa recentemente sobre o futuro do próprio brasileiro. Surpreendentemente, na atual equipe do Real, ele parece ser um elemento supérfluo, mas ainda é um ativo valioso. E os clubes sauditas não terão dificuldade em desembolsar uma quantia recorde que Florentino Pérez não poderá recusar. E também dar ao brasileiro as melhores condições do mercado. Tal transferência pode ser benéfica para todas as partes. Jude Bellingham humilhou o jogador do Mallorca na semifinal da Supercopa da Espanha. Em um dos episódios recentes, eu contei sobre como o inglês se impôs sobre o defensor do Mallorca, Pablo Maffeo, dando-lhe um drible desconcertante. Aparentemente, esse jogador do Real não se limitou a Bellingham. Ele também colocou o falante Maffeo em seu lugar.
Lembro que antes do jogo, o defensor do Mallorca falava muito. Ele decidiu trazer à tona Vinícius Júnior e começou a fazer isso ainda na coletiva de imprensa pré-jogo. Então Mafel declarou: "Eu teria nocauteado Vinícius em 10 segundos. Isso poderia ter sido a luta mais assistida da história." Mas as ações em campo contradiziam as palavras do jogador. Durante uma das cenas, Vinícius deu um tapa em Mafel, que correu para o gás, simulando tormentos infernais. Foi aqui que Bellingham não aguentou. Ele se aproximou do defensor que se levantava e gritou em sua direção. 10 segundos de boxe, certo? Maldito golpe baixo. E de alguma forma é difícil nessa situação defender a máfia. Se eu não gosto das simulações de Vinícius, por que de repente eu deveria gostar da atuação do jogador Mallorca? A pergunta é retórica. Mafia se comportou mal em campo e periodicamente levava uma surra do próprio Bellingham. O meio-campista do Real colocou-o em seu lugar e ainda por cima arruinou as chances de Mallorca de chegar à final da Supercopa. Recentemente surgiram rumores de que Bellingham poderia perder o jogo contra o Barcelona. O jogador estava desconfortável, mas o treinador do Real tranquilizou os torcedores ontem ao falar sobre a condição do meio-campista. "Estamos confiantes. Bellingham está bem. Ele se recuperou bem. Jude está em boa forma", destacou Carlo Ancelotti. Portanto, para a final da Supercopa, os dois times estão em ótimas condições. Isso não pode deixar de agradar, pois nesse caso a partida deve ser de alta qualidade. O presidente da La Liga, Javier Tebas, iniciou uma guerra com o Barcelona. Ontem, em nosso segundo canal sobre futebol avançado, havia uma notícia de que uma grande massa de clubes espanhóis reclamou das ações dos catalães. A inscrição de Olmo e Vítor no formato em que ocorreu prejudica toda a competição. Se lermos os originais dessas reclamações, podemos notar que foram criados como se fossem uma cópia. Claro, já havia questões nesse momento, mas elas se dissiparam na massa geral de notícias sobre o Barcelona. Agora, a chocante razão pela qual as declarações dos clubes são tão suspeitas se tornou conhecida. Aparentemente, o presidente da La Liga enviou a todos uma lista de argumentos com base nos quais os clubes poderiam contestar a decisão de registrar Olmo Vítor. Na verdade, Javier Tebas disse que vai liderar toda essa campanha voltada para desacreditar as ações do Barcelona. Em suma, ele declarou guerra aos catalães. Ao mesmo tempo, surgiu a informação de que a Liga não tinha o direito de recusar o registro de jogadores do Barcelona. Por quê? Porque a liderança catalã enviou os documentos no dia 30 de dezembro, no dia do prazo final. E a La Liga só os verificou 3 dias depois. Ou seja, a data de entrega atrasada não é culpa do Barcelona. Toda a responsabilidade aqui recai sobre o trabalho lento da liderança da Liga. Claro, isso não nega o fato de que Joan Laporta não deveria ter deixado para registrar os jogadores no último minuto. Ele deveria ter agido no outono, poupando o clube dessa confusão. Mas existe um conflito entre La Liga e Barcelona. Às vezes parece que ele está sem fundamentos legais. Havia apenas o desejo de cavar mais fundo. E como sabemos, podemos cavar até a mesa. Barcelona está vendendo suas estrelas. Uma das transferências pode chocar os fãs catalães. Mas vamos analisar em ordem. Vamos passar das mais realistas para as vendas completamente fantásticas. Já não é segredo para quase ninguém que Ronald Raúl vai deixar o Barcelona. Ele provavelmente irá para a Juventus permanentemente. A informação sobre o empréstimo do defensor não foi confirmada. Soube-se que Ben Caneria também ofereceu 30 milhões ao Barcelona pelo zagueiro uruguaio. Mas essa iniciativa foi fortemente rejeitada pela liderança do Blaugrana. Os catalães querem receber o dobro do valor. E a Juventus já está preparando uma nova oferta, que será de 50 milhões. Vamos ver como o Barcelona reage a isso. Enquanto isso, 2 grandes ingleses, especificamente Arsenal e Manchester United, começaram a monitorar a situação, se ainda são considerados assim. No momento, nenhum dos clubes tem pressa de iniciar as negociações. Mas essa possibilidade de fato existe. Também começaram a surgir rumores concretos sobre a transferência de Frenkie de Jong. Houve muita conversa sobre o futuro do holandês, mas nenhuma oferta séria da Europa chegou. No entanto, um clube da Arábia Saudita, Al Ittihad, mostrou interesse, começando as negociações com os agentes do jogador de futebol. Do lado do Barça não haverá obstáculos. Os catalães há muito não veem De Jong como um jogador principal. Até o novo técnico da equipe concordou em vender o holandês, não vendo nele as qualidades necessárias. A transferência de Frenkie para a Arábia Saudita, infelizmente, se tornará o resultado inevitável de sua queda na carreira como um meio-campista de elite. Mas quem você não espera ver no Oriente Médio é Rafinho, que surpreendeu a todos
com seu crescimento ambicioso nesta temporada. Houve um tempo em que até previram que ele entraria na lista dos melhores jogadores do ano, mas o brasileiro pode em breve se encontrar na Arábia Saudita. A mídia espanhola relata que o Barcelona considerará a sua venda se uma boa oferta chegar. Isso era de se esperar após as críticas de Rafinha à gestão do Barcelona. Mas quem sabia que a questão da mudança seria resolvida tão depressa? Não estou dizendo de forma alguma que essa transferência definitivamente acontecerá, mas alguns sinais já estão começando a aparecer. Mohamed Salah provavelmente sairá do Liverpool no fim da temporada. Ainda há pequenas esperanças de renovação do contrato, mas são tão escassas que nem valem a pena considerar. Já é conhecido o país onde o atacante egípcio irá jogar. É a Arábia Saudita, mas há questões sobre o clube. Se você acompanhou os episódios recentes, deve lembrar que o Al Hilal planejava trocar Salah por Neymar, que está de saída. Mas o clube Al Ittihad pode ser uma competição para ele, de acordo com a mídia inglesa. Agora, eles estão justamente lutando pelo título de campeão do país, e no verão, a batalha se moverá para uma nova frente. Enquanto os grandes clubes sauditas disputam Salah, ele pode ser surpreendido por um clube inesperado. Quando o egípcio apenas começou sua carreira europeia, ele jogou para o Basel suíço. Depois houve a transferência fracassada para o Chelsea. Depois disso veio a Roma e finalmente o Liverpool. Então a liderança do Basel decidiu, por que não tentaríamos transferir Salah? Mas o que eles podem oferecer a ele? Pagamento em chocolate suíço de elite e uma cabeça de queijo? Resumindo, sem mais esperanças, a assessoria de imprensa de Basel deixou essa mensagem para Salah. Nossas portas estão sempre abertas para você. É uma pena que os suíços não tenham 500 mil libras que estão dispostos a pagar ao egípcio todas as semanas por 3 anos. Nesse caso, ele consideraria uma nova opção para continuar sua carreira. Caso contrário, ele só pode convencer seus antigos colegas. Uma briga irrompeu entre os treinadores de 2 clubes italianos, resultando na expulsão mútua dos treinadores. Os derbys de Turim sempre devem ser marcados pela paixão, tanto em campo quanto fora dele. Isso é uma lei. É para isso que os fãs vêm para as arquibancadas. E os telespectadores se acomodam em frente à TV. E durante o último encontro entre Torino e Juventus, havia emoção suficiente. Já nos primeiros minutos do confronto, as emoções explodiram na linha lateral. A razão foi o fato de que os jogadores do Torino estavam devolvendo lentamente a bola para a Juventus para a retomada do jogo. Devo mencionar imediatamente que esta é uma informação do fonte. Eu nunca vi isso na tradução. De qualquer forma, a intensidade do conflito foi entendida desde o início. O técnico do Torino estava muito empolgado. Vanoli reagiu de forma extremamente emocional a qualquer evento contrário no jogo. Mas o técnico da Juventus teve a palavra final. No entanto, durante a transmissão, pouco era compreensível. Os diretores não nos deram muitos quadros bonitos. É bom que exista a imprensa italiana, que reage rapidamente a todos os eventos. De acordo com os jornais locais, a causa da briga no início do segundo tempo foi a ação de Thiago Motta. O árbitro lateral até disse que deu um cartão vermelho para ambos os treinadores. Por causa disso, o grau deu um cartão vermelho para ambos os treinadores. Por causa disso, o grau de oposição diminuiu um pouco e as equipes acabaram empatando. Ela se tornou a 12ª para a Juventus na Série A desta temporada. Você consegue imaginar isso? No campeonato, os turinenses ainda estão invictos. Apesar do status prestigioso, correm risco de passar pela zona da Liga dos Campeões. Se julgarmos pelo jogo, talvez isso seja até justo. Zinedine Zidane finalmente teve a oportunidade de liderar a seleção da França. Seu concorrente Didier Deschamps anunciou sua intenção de deixar o cargo após o próximo campeonato mundial, encerrando assim sua era de mais de uma década. Na verdade, Deschamps deveria ter deixado o cargo após a final contra a Argentina, para o novo treinador começar a construir sua equipe com uma nova geração de jogadores. Mas todos empolgados com as performances no campeonato mundial, ofereceram a Deschamps um novo contrato. O resultado final foi o desempenho decepcionante da equipe na Eurocopa. Agora é interessante. Não se tornará o próximo fracasso um ponto vergonhoso na carreira de Deschamps como chefe da seleção francesa? A liderança da federação quase unânime apoia a nomeação de Zinedine Zidane. É verdade. Existem algumas personalidades que preferem ver Thierry Henry no banco de treinadores,
mas suas vozes se perdem na multidão que simpatiza com Zidane, incluindo o atual chefe da federação, Philippe Diallo. Segundo a fonte, ele já informou a Zidane que o cargo de treinador principal da seleção francesa é dele e apenas dele. Então não há necessidade de duvidar dessa nomeação. No contexto das discussões sobre as futuras mudanças na seleção francesa, surge o interesse sobre o destino do posto de treinador do Real Madrid. Recentemente houve rumores de que a liderança do Slivotti chegou a um acordo com Zidane para suceder Ancelotti. Agora está claro que essa candidatura está diminuindo. Florentino Pérez não irá nomear Zidane por apenas uma temporada. Claro, isso garante ao Real a vitória na Liga dos Campeões, mas surgem questões sobre as perspectivas futuras da equipe. Melhor nomear um treinador para um período mais longo. Mas surgem dúvidas também sobre a candidatura de Xabi Alonso. Parece que o treinador espanhol quer continuar trabalhando no Bayer Leverkusen. Quem então vai liderar o time de Madrid na próxima temporada? Guardiola, Slutsky, talvez Mostovoy? Escreva sua opinião nos comentários. Vichá está próximo de uma transferência espetacular para o Paris Saint-Germain. O mundo das transferências no futebol é instável. Hoje, um jogador é cotado para o Liverpool. Amanhã, o favorito para sua transferência já é o Manchester United. Todos sabiam que era improvável que Maradona continuara em Nápoles. Até o técnico principal do Azzurri anunciou a iminente transferência de Gruzina. Vicha pediu para vendê-lo. Estou chateado. Foi como um trovão em um céu claro. E eu recuo. Eu não gostaria que ele pensasse que estou forçando ele se ele ficar. No verão passado, eu tentei convencê-lo da qualidade do projeto, mas não tive sucesso. Estamos perdendo um jogador importante, disse Conte. Tudo é italiano e apenas ocasionalmente surgem rumores sobre a mudança para outros clubes. Enquanto os documentos não forem assinados, não há garantia total da transferência. Mas no momento, o Paris Saint-Germain é a perspectiva mais realista. Os parisienses estão oferecendo a Kvaratskhelia ótimas condições. Rumores dizem que seu salário será de cerca de 10 milhões de euros por temporada. Isso ultrapassa consideravelmente o acordo. Gianluca Di Marca fala sobre a existência de um acordo verbal entre eles. As partes. Na próxima semana, devem ocorrer as negociações finais, nas quais serão decididos os últimos detalhes. Será discutido o formato final do acordo. O passageiro pode pagar cerca de 75 milhões de euros. Ou reduzir o preço para 70 milhões, mas incluir no acordo o aluguel de Milão Skriniar. Geralmente, tais nuances não serão um grande obstáculo para este dançarino. Isso significa que Kvaratskhelia se juntará à equipe de Paris antes do confronto crucial na Liga dos Campeões contra o Manchester City. É provável que Griezmann comece jogando nesta partida. E se ele também trouxer a vitória, se tornará um verdadeiro messias para os fãs do Paris Saint-Germain. O ex-meio-campista do Real Madrid e Barcelona, Luís Figo, se tornou o centro das atenções, mas não graças ao futebol. O português entrou em uma discussão acalorada nas redes sociais, após criticar a decisão das autoridades espanholas. Figo criticou o gasto de fundos públicos em um evento em homenagem ao aniversário da morte do ditador Francisco Franco. Melhor direcionar esse dinheiro para ajudar os afetados pelas inundações em Valência, declarou. Essas palavras provocaram uma enxurrada de negatividade na internet, a qual o português decidiu responder por algum motivo. Um dos usuários atacou Figo, chamando-o de porco fascista. O jogador de futebol respondeu: "Eu sou rico." Isso faz com que ele se sinta dependente e inútil. São pessoas como você que não fazem nada e vivem de histórias semelhantes. O conflito continuou quando outro comentarista lembrou do escândalo fiscal em que Figo foi acusado de desviar 2 milhões de euros. O português aparentemente se importou com isso. Ele respondeu de maneira dura: "Rato, você fala muito e sabe pouco. Eu paguei mais impostos na Espanha em um ano do que você em toda na sua vida, para que você possa viver graças a essa história inútil." Essas disputas cheiram a brigas de escolares. Por algum motivo, em vez de escolares, temos homens adultos envolvidos aqui. Isso certamente não os honra, especialmente considerando sua popularidade no meio do futebol. Mas agora temos algo para discutir. E por hoje é tudo. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Meu nome é KiryuCast e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para aí a sua casa e Johanji, amigos.